Primeira carta de Paulo a Timóteo, queridos, no capítulo 1, versos 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 a 17, diz então assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Oremos mais uma vez. Pai querido, que o Senhor continue, Senhor, instruindo os nossos corações, que aqui ficamos e a Tua palavra tenha sentido para a nossa vida. Prepara a nossa alma para que assim se suceda e a Tua palavra tenha em nosso coração morada, para que uma vez a praticando, possamos, ó Deus, instruídos por ela, honrar o Teu nome, glorificar a Cristo, Senhor, e assim também, ó Deus, colhermos as bênçãos decorrentes dessa prática da Escritura sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a evidência da graça eficaz. A evidência da graça eficaz. Uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida é a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre ela no verso 14: Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Sem a graça nós não somos absolutamente nada. A graça é a condição que Deus nos dá para que, através da sua misericórdia, do seu amor, e como diz o apóstolo Paulo nesse texto, a sua longanimidade, a sua paciência, Ele derrame sobre nós perdão dos nossos pecados, mesmo sendo nós ainda imerecedores de tamanha obra de salvação de Cristo Jesus sobre a nossa vida. E a palavra tem justamente uma relação com esse contexto, porque aquilo que é de graça é algo que não tem preço, pelo menos não pago pela gente. No domingo passado vimos que Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que essa graça agora, realmente o presente da graça, realmente aquilo que não tem preço algum para nós, chegasse à nossa vida de forma especial e maravilhosa através da ação de Deus. Quando nós olhamos esse texto do apóstolo Paulo, quando ele vai escrevendo a Timóteo, nessa sua primeira carta, já no início dela ainda, e falando a respeito não apenas de algo teórico, conhecido do apóstolo Paulo, a quem ele escreve a Timóteo, mas falando de si próprio e da experiência pessoal que ele tem ao viver debaixo dessa graça, ao ser alcançado por essa graça. Ele não apenas a descreve, mas ele mostra também para a gente, aqui nesse texto, o que essa graça faz. É uma graça que não apenas oferece salvação, o que já é bom demais, mas ela traz também consigo, no seu bojo, transformação. Ela traz chamado, capacitação, e faz com que os frutos sejam produzidos de forma visíveis. Por isso, o título da mensagem é a evidência da graça eficaz. Quando Paulo escreve a Tito, está aqui em poucas páginas adiante, no capítulo 2, no verso 11 e no verso 12, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, ou melhor, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça não apenas nos alcança para a salvação, mas ela também produz frutos na nossa vida e nos transforma para que vivamos segundo a vontade de Deus, conforme nós vimos no texto escrito a Tito, para que vivamos sensata, justa e piedosamente. Porém, como nós podemos perceber que a graça de Deus está realmente operando na vida de alguém? Como é que nós percebemos isso?
Que essa graça operante, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, também operando na vida de alguém. Que temos a graça de Deus para a salvação, nós bem conhecemos e entendemos isso para a nossa vida. Porém, ela está operando eficazmente em si, ou melhor, em nós, está operando eficazmente na minha e na sua vida? Pois pensemos um pouquinho. Quando nós olhamos para o texto do apóstolo Paulo, que é a base da nossa meditação nessa noite, nós podemos perceber que a graça eficaz, ela é evidente no cumprimento do chamado. No verso 12, Paulo deixa claro, principalmente no final do 12 aí do verso, designando-me para o ministério. Veja que a graça de Deus em Cristo Jesus alcança o coração do apóstolo Paulo e não somente lhe chama a salvação, mas lhe dá também uma incumbência, um serviço divino. Traz a ele um chamado específico para servir ao Senhor. Embora, claro, no caso dele é o chamado para o ministério da pregação da palavra, o ministério entre os gentios, da divulgação do Evangelho, pensemos que todos nós, sem exceção, somos chamados pela graça de Deus à salvação, mas todos nós também somos chamados para exercer o serviço divino, sem exceção. Independente de quem somos, da idade que temos, independente, sempre digo, do grau de instrução, independente do lugar que você mora e quais são as suas aspirações de vida, todos nós, sem exceção, fomos chamados para exercer atividade divina, serviço ao nosso Deus, chamado para a realização daquilo que compete, algo relacionado ao reino de Deus. E Paulo relembra, ele diz, olha, eu era perseguidor, insolente, eu era alguém que maltratava os cristãos, nós temos o relato disso em Atos, Paulo era perseguidor, maltratava os cristãos, levava eles cativos, presos por causa da sua fé. Mas ele enfatiza nesse texto agora, escrevendo a Timóteo, o que Deus fez na vida dele, quão grande foi a transformação. Inclusive, como diz também a própria Escritura, de perseguidor passou a perseguido, porque passou a exercer a atividade pelo qual Deus o chamou. E a expressão designado para o ministério, expressão que temos inclusive, quando se trata de pastores no nosso presbitério, por exemplo, ou melhor, na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque é o presbitério que designa. Então, designado para o ministério, para a igreja tal, essa designação no que concerne a Paulo, não é uma iniciativa dele. Assim como a graça não é uma iniciativa que está relacionada a nós, ou seja, é Deus que graciosamente nos escolhe e derrama sobre nós esse benefício da salvação, o próprio chamado ao serviço não é algo que vem inicialmente do apóstolo Paulo. Não, pelo contrário, ele era perseguidor. Mas como a graça transforma, como a graça muda a vida, ele é chamado por Deus para fazer o serviço relacionado à pregação do Evangelho com relação ao anúncio de que Cristo é ressurreto. Morreu na cruz, mas é ressurreto. A graça eficaz não deixa a pessoa parada. Uma graça que é eficaz não nos deixa acomodados e aquietados. Não deixa. Não deixa. Eu não consigo imaginar ou pensar, olhando para um histórico que é até pessoal, de como alguém alcançado por tão grande graça não está colocado em uma missão. Não tem como. Quando Deus nos agracia, essa graça traz evidências. Não é uma graça apenas mencionada. A graça está sobre mim, por exemplo. Não é uma graça teórica, olha, a graça é isso e ponto. A graça é uma experiência pessoal que traz evidências à nossa vida e coração, que nos leva ao serviço, ao exercício melhor do serviço para Deus. Ela nos chama em várias áreas. Às vezes é o bazar, às vezes é a constituição das cestas básicas, é a entrega dela. E muitas outras coisas, é a recepção, e muitas outras coisas que nós exercemos na presença de Deus, também para com pessoas de forma específica, mas todos nós, sem exceção, somos chamados ao cumprimento de um exercício ministerial. Deus não apenas salva Paulo do passado, mas o conduz a um propósito em seguida. Ele é conduzido a um propósito. Deus não salva pessoas
e elas agora então estão estabilizadas. Não, há um propósito que surge no coração e quando ele é colocado em prática, há evidência de que essa graça é genuína e verdadeira, através do serviço. Lembre-se de Moisés, falamos até nele também na semana passada. Moisés é chamado por Deus na sarça ardente, tem uma revelação do Senhor, conhece o Deus verdadeiro, ali é uma promessa de salvação para ele e para o seu povo, e a partir dali, por graça divina, não somente o povo é liberto do Egito, mas Moisés tem uma grande missão na sua vida, e ele passa não mais a servir os deuses do Egito, ele não passa mais a servir a uma sociedade egípcia, embora ele já estava, quando chamado ali na casa do seu sogro, já tinha passado alguns anos, né? Porém, no entanto, ele é chamado a servir ao Senhor e cumprir uma missão grandiosa, porque Deus o chama para tal. Quando Deus se revela a Isaías, Isaías reconhece o poder de Deus, a sua santidade, a sua majestade, o seu poder. Logo em seguida vem algo especial e maravilhoso. Vem o chamado de Isaías. Deus diz: olha, quem há de ir por nós? E não vendo ninguém do lado, provavelmente, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Deus nos chama à salvação e sempre o faz nos levando a um propósito. Ele é purificado primeiro e depois ele é enviado para servir ao Senhor, no caso dele, o ministério de profeta. Quando nós olhamos, por exemplo, tivemos agora muita ênfase nos discípulos por causa da ressurreição de Jesus devido à Páscoa. Olhando a Pedro, no capítulo 21 do Evangelho de João, nós percebemos que Pedro é restaurado depois das suas negativas com relação ao conhecimento de Cristo, e ele é então comissionado. Jesus, embora já tenha falado anteriormente com os seus discípulos sobre a missão, agora restaura Pedro para que ele seja um homem a serviço do reino de Deus. E quando você olha toda a Escritura, seja no Antigo Testamento, quando Deus se revela a alguém, e também nas páginas do Novo Testamento, como estamos vendo com relação a Paulo, sempre haverá um chamado de Deus para aquele que foi alcançado pela graça. E a graça só se torna eficaz ou evidente, melhor dizendo, quando nós atendemos esse chamado divino. Quem serve a Deus, quem se envolve com o ministério, quem se envolve no serviço do reino, está revelando e mostrando que a graça eficaz está sendo evidente na sua vida. Uma evidência da graça é o compromisso com esse serviço ao Senhor. Quem foi alcançado por ela, como já disse, não vive mais para si mesmo, mas vive para Deus e para o Senhor. Segundo lugar, a graça eficaz é evidente na produção de frutos dignos de arrependimento. Observe, primeiro, serviço, não nessa ordem, primeiro que eu mencionei, serviço a Deus. Segundo, frutos dignos de arrependimento. O apóstolo Paulo diz no verso 14 que já lemos: transbordou, porém, a graça. Ele está dizendo que com abundância a graça veio sobre a vida dele, com excesso. A graça não é mínima nem limitada, mas pelo contrário, ela vem com ênfase, transformando profundamente a nossa vida, acompanhada de fé e amor em Cristo, como ele diz no verso 14. E a pessoa então é mudada e transformada. A graça muda o coração, a graça muda a mente, a graça muda o propósito da nossa vida, a graça muda os nossos objetivos, a graça muda o nosso comportamento. A graça muda o nosso comportamento. Não apenas deixamos de fazer o mal, mas passamos a fazer aquilo que é bom. Quando nós fizemos as perguntas, aos irmãos que estavam aqui na frente, todos eles que passam por esse processo também são perguntados com relação a isso, se estão sinceramente, embora os nossos irmãos já sejam cristãos, as perguntas foram de praxe com relação a esse momento da vida deles e da igreja. A pergunta dizia se estavam arrependidos, até porque a gente precisa se arrepender todos os dias mesmo, daquilo que foi realizado na vida, no que concerne a pensamentos, aquilo que concerne a palavras, aquilo que concerne a ações, aquilo que concerne inclusive as omissões
pela falta de fazer o bem, se há arrependimento com relação aos pecados, daquilo que foi feito na vida, mas também daquilo que foi deixado de fazer o que era bom. Porque a Bíblia é um convite não somente a algumas coisas negativas. A gente olha para o Antigo Testamento, né, e olha para os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não farás isso e não farás aquilo. Mas não é só isso. Jesus vai dizer no Novo Testamento, em Marcos, se não me engano, que aquilo que nós desejamos que as pessoas nos façam, nós devemos fazer a eles. Ou seja, o Evangelho é propositivo, é para fazermos algo, não é apenas para deixarmos de fazer. Eu nunca mais me envolvi com isso, eu nunca mais fiz aquilo. Não, é para você agora fazer, frutificar, para você fazer com que através dos seus membros, da sua vida, do seu corpo, venham os frutos dignos de arrependimento. Lá em Mateus, no capítulo 3, verso 8, Jesus diz exatamente isso: produzir, ou seja, nós ou vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. E já em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 a 23, Paulo vai dar uma pequena lista, que eu chamo de lista exemplar, ou seja, são alguns exemplos de uma vasta possibilidade de como nós produzimos o fruto do Espírito na nossa vida. Às vezes as pessoas mencionam sobre a graça de Deus sobre as suas vidas, mas não têm um comportamento mudado, não têm as palavras mudadas. Os pensamentos são os mesmos velhos pensamentos e propósitos e objetivos da sua vida antiga. Quando nós olhamos a Escritura, nós vamos ver a mudança radical que houveram na vida dos discípulos quando a graça de Deus esteve sobre eles. Dietrich Bonhoeffer, pastor da Alemanha nos tempos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele disse que a graça não é barata. E não só porque houve um preço caro pago por Jesus, porque nós não podemos dizer assim que estamos sob a graça de Deus e agirmos em conformidade com uma vida sem essa graça. Para que a graça eficaz seja evidente na minha e na sua vida, é necessário que venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Aliás, nessa própria expressão e na frase que mencionei de Mateus capítulo 13, verso 8, a qual Jesus diz essas palavras, ele diz que pelo fruto se conhece a árvore. Como é que se evidencia alguém gracioso, que está sob essa graça divina? Quando essa pessoa tem um comportamento que é ou faz jus à graça de Deus sobre a vida dele. Portanto, meus irmãos, a graça eficaz é evidente na produção de frutos dignos de arrependimento. E em terceiro lugar, melhor ainda, antes de você pensar no terceiro ponto comigo, onde a graça opera, há evidências. Digo 3 exemplos somente para pensarmos. Onde havia ódio, há agora amor. Onde havia incredulidade, agora há fé. Onde havia escravidão no pecado, agora há liberdade. E assim por diante. Há transformação de vida, há mudanças, há frutos. Terceiro e último ponto. A graça eficaz é evidente no testemunho sobre Cristo Jesus. No verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo agora menciona ainda também no verso 16: e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Primeiro, Paulo se vê como o principal dos pecadores. Ele sabe que é um carente eterno da graça de Deus que já está sobre ele e que é abundante e que todos os dias atua sobre a vida do apóstolo. Segundo, sua vida se torna uma vitrine da graça de Deus. Quando ele diz serviço eu de modelo, não para que ele fosse um modelo a ser imitado, como ele diz claro em outra carta, mas aqui é para mostrar que ele insolente, ele perseguidor, ele o principal dos pecadores, foi alvo de algo maravilhoso que emana de Deus para a nossa vida, que é justamente a graça. Ou seja, a partir disso, ele agora é uma pessoa que espelha o que Deus faz na vida, de mudanças, de transformações, de
evidência dessa graça, e aí sim, ele agora faz com que o foco relacionado a isso esteja em Cristo e não nele próprio. A evidência da graça eficaz, ou uma graça eficaz evidente, está no testemunho sobre Cristo na nossa vida. E quando nós olhamos esse texto, e pensamos um pouquinho a respeito desse testemunho, necessariamente não é só na promulgação, no falar a respeito de Jesus, mas uma vida clara que evidencia que Jesus faz parte da nossa existência e da nossa caminhada agora. De manhã tivemos aqui nossa escola dominical, o presbítero Valdir fez a lição número 3, e no encerramento dela, num ponto da lição, falava-se sobre isso, sobre essa graça que traz transformação de vida, que traz mudança e que reflete a glória de Deus na nossa vida, que evidencia Cristo, que faz com que Ele seja conhecido, que revela esse autor e consumador da salvação com sua graça sobre as nossas vidas. A graça nos transforma, a graça nos muda, a graça vem sobre nós para que Cristo seja exaltado. Não é uma autopromoção pessoal. Quando testemunhamos, seja por falar também, claro, mas principalmente com a nossa vida, com a nossa alegria, com aquilo que nos transformou, é para que Cristo seja exaltado. O testemunho tem que ser cristocêntrico. Cristo é que deve brilhar, Ele é que deve ser reconhecido, Ele que deve ser lembrado, não por causa das nossas palavras, mas por causa do nosso comportamento, da maneira que nós vivemos a nossa vida. Paulo é claro como um caso extremo, mas que prova claramente que a graça de Deus é transformadora e é maravilhosa. Se Deus fez isso nele, pode fazer na minha vida e na sua também. Se Deus fez isso em Paulo de forma especial e maravilhosa, pode mudar completamente as nossas vidas, meus irmãos. Bem sabemos, eu e você, que somos também pecadores. E às vezes somos tão pecadores, não porque talvez façamos alguma coisa horrenda social, mas conhecemos bem a intimidade do nosso coração e da nossa vida. E quantas vezes nós mesmos, já alcançados pela graça, que sabemos e entendemos o que é pecado, ficamos bravos com nós mesmos, com raiva da gente mesmo, ou quem sabe com nojo da gente mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu ofendi alguém que amo? Por que me comportei de uma maneira de passado da minha vida diante de pessoas? Por que é que eu me relacionei de forma inconsequente ou errada com relação às coisas da vida e do mundo? E às vezes a gente olha para a gente e diz: meu Deus, como eu sou um pecador. E diante desse fato entendemos ainda que mesmo assim a graça de Deus está disponível para mudar a nossa vida e transformar o nosso coração. Veja bem, nunca permita que esse conhecimento maravilhoso sobre a graça de Deus, que realmente nos livra do pecado, nos tira toda a condenação de salvação, faça com que seja permissiva na nossa vida situações onde nos encontramos de forma acomodada, e é assim mesmo, e a vida é assim, eu sou ser humano, e está tudo bem, importante é a misericórdia de Deus, o seu amor, e está tudo bem, e eu já sou salvo. Isso é verdade, porém que isso jamais deixe o nosso coração acomodado, jamais deixe com que venhamos a não servir a Deus, a não mudar o nosso comportamento, a não mudar as nossas palavras, mas cada vez mais fazer Cristo brilhar com a nossa vida, para que Ele seja reconhecido e exaltado em tudo que Ele faz. A nossa vida deve apontar claramente para Cristo, claramente para Jesus. O testemunho, não a palavra dita, embora a gente pode mencionar: olha, eu tenho Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é gracioso, Jesus transforma a vida, posso anunciar. Mas o testemunho de vida é uma das maiores evidências da graça operando. Não é nem a fala, é como eu vivo, é como eu testemunho, é como eu ando. A gente viu um pouco disso também pela manhã hoje. É como eu me comporto, é como eu estou vivendo a minha vida. Quando falo em comportamento, eu gosto bastante dessa palavra, até cito bastante, e ela é realmente
adequada nesse sentido, mas nunca pense num comportamento superficial, como comportar-se diante da igreja, mas sim a maneira de viver ao longo da vida, no dia a dia. A maneira de você viver a sua vida quando ninguém está olhando, quando está só você e o Senhor ao longo da jornada da existência. Não é um comportamento modelado por uma vida religiosa, por uma condição coletiva ou por questões eclesiásticas, mas pela graça de Deus que vem ao nosso coração e transforma a nossa vida e muda assim o nosso comportamento, fazendo com que venhamos a refletir a Cristo Jesus, a glória dele. E para o apóstolo Paulo, nas suas palavras, quando ele diz que sim, o Senhor designou-me para o ministério, o Senhor transformou a minha vida, porque eu era insolente, eu era perseguidor, mas transbordou essa graça sobre mim, e agora também para que eu servisse de modelo, e assim também pudessem as pessoas olharem para Paulo e perceberem, sim, há um Deus maravilhoso, e há um Cristo que transforma vidas. Há um Cristo que realmente faz com que pessoas nas mais difíceis dificuldades da existência, e mais que sejam mergulhadas no seu pecado, podem ter a ação graciosa de Deus nas suas vidas. E assim como foi com o apóstolo Paulo, deve ser assim também conosco. Ele na geração dele, nós na nossa geração, sendo esses testemunhas de que Cristo transforma, muda e faz a gente ser uma pessoa totalmente nova. Concluindo, Antes disso, leamos o verso 17. Veja comigo que é o final. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo encerra assim, porque toda obra de graça termina em adoração. Quando nós reconhecemos a graça, quando nós somos transformados no nosso coração, não tem como não louvar a Deus. Não tem como não reconhecer que Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honra e glória pelos séculos sejam dados ou dadas ao Senhor eternamente. Quem entende, exalta Cristo. Quem entende, glorifica ao Senhor. E para encerrarmos e fazermos a nossa oração, lembremos que a graça eficaz nos chama e nos coloca em missão, produz transformação real na nossa vida e nos torna testemunhas de Cristo Jesus. A graça de Deus é visível na sua vida, meu irmão, minha irmã? A graça eficaz está sendo visível na sua vida? Há evidências concretas dessa transformação? As pessoas estão vendo Cristo em você? Você é uma testemunha viva em todo o seu proceder de que Cristo trouxe graça abundante sobre a sua vida? Oremos ao nosso Deus, refletindo nos nossos corações a respeito desse tema. Querido Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo, pelo registro da sua experiência na carta a Timóteo, e claro, pela grande transformação que o Senhor fez não somente na vida dele, mas na vida de muitas pessoas no decorrer dos tempos bíblicos, também na história da igreja e também na nossa própria vida, Senhor. Reconhecemos que somos agraciados por Ti. O Senhor nos chamou à salvação através da graça eficaz, que não falha, mas que realmente leva e conduz o nosso coração a Ti, em arrependimento e em amor. No entanto, ó Deus, ao passarmos por esse processo de salvação, a vida ainda continua, Senhor, e ainda somos, ó Deus, homens e mulheres caídos em nossa natureza humana. Por isso, ó Pai, a cada momento, todos os dias da nossa vida, precisamos sim, refletirmos no nosso coração que essa graça maravilhosa que vem de Cristo para a nossa vida não vem, ó Deus, apenas no momento da conversão, mas ela está sobre nós todos os dias, para que haja mudanças reais e completas no nosso coração e vida. Portanto, ó Deus, nessa noite, nos ajuda a entender, ó Pai, que quando a graça emana do alto, ela também não só nos salva, mas nos chama a serviço do Senhor, para que se por alguma razão, Senhor, algum de nós está
agora, Senhor, acomodado na sua vida, está, ó Deus, com propósitos, ó Pai, que são apenas para si próprio, está, ó Deus, não envolvido, Senhor, naquilo que é concernente à tua obra, à tua casa e ao teu reino, para que tenhamos a consciência, ó Deus, que fomos chamados para exercermos uma missão, Senhor. Para que não se passem os dias, venhamos apenas a envelhecer, ó Deus, na vida da existência humana, mas tenhamos a certeza plena que há um chamado para cada um de nós. Para que venhamos, ó Deus, se por alguma razão não temos a ciência sobre ele, orarmos ao Senhor, pedirmos direção e assim colocarmos a nossa vida à tua disposição para te servir, ó Deus, conforme a tua graça também nos chamou. E não somente servir, ó Deus, mas servir com transformação de vida, com uma vida nova, completamente transformada, deixando para trás, ó Deus, as coisas relacionadas ao velho homem e assumindo agora uma nova natureza, a natureza de Cristo em nossos corações, para entregarmos, ó Deus, os nossos membros, a nossa vida, a Te servir, ó Deus, e também, assim, a testemunharmos o Senhor com novos procedimentos, com novas palavras, com novos pensamentos, ou seja, com uma vida totalmente nova. Pois a Tua palavra nos ensina, Senhor, para que andemos em novidade de vida, assim como fomos transformados em novas criaturas em Cristo Jesus. E assim, Paizinho, possamos testemunhar que o Senhor atuou profundamente no nosso coração, para que quando, ó Deus, verem a nossa vida, de alguma forma, Senhor, entendam e percebam, assim como o próprio Cristo nos ensinou quando falou sobre o sal da terra e a luz do mundo, os próprios gentios, a própria sociedade, de alguma forma, glorifique a Deus que está nos céus por causa da nossa vida, que testemunha a graça de Deus que nos transformou e nos mudou. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, rogamos que essa graça continue atuando no nosso coração e nos trazendo as transformações necessárias para o serviço do Senhor. Agradecendo ainda, Senhor, e louvando o Teu nome e reconhecendo que isso só é possível mediante essa graça eficaz que, através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, emanou profundamente sobre a nossa vida. Pois Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo disse que era o principal, mas nós também entendemos, ó Deus, que somos tanto quanto Ele, precisando do Senhor todos os dias na nossa vida. Em nome de Jesus oramos nesse instante agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e louvar ao Senhor.